Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Galera, seguinte, modelo de hoje, a gente vai trazer um pouquinho para vocês o famoso degradê na zero, que é o degradê mais tradicional, mais pedido aí pelo público, em geral, da barbearia. E a gente vai estar trabalhando também numa barba, mas a gente vai dividir isso daí, tá? Em duas aulas para vocês. Primeira coisa, a gente vai fazer o degradê na zero, né? A gente vai ensinar o passo a passo na lateral. A gente vai relembrar um pouquinho sobre a parte de tesoura e encaixe nas arestas. E fica com a gente, vamos aprender o famoso degradê na zero. Fechou? Vamos lá! Beleza, rapaziada? Senhoras e senhores também, que pode ter senhoras assistindo, né? Vamos lá, pessoal. Pentinho misto na mão, tá? A gente vai começar penteando o cabelo do nosso cliente. Pra quê? A gente vai fazer a primeira coisa que é sempre que eu falo, né? A gente vai umedecer o cabelo, lembrando de manter o distanciamento do borrifador, tá? Se você for, de repente, borrifar próximo dos olhos dele, tampa com a mão, tá? Bem pouquinho, só para umedecer. E aí a gente vai começar separando a nossa aresta, tá? A parte da ferradura. A parte lateral. E a gente vai fazer isso dos dois lados. Beleza, galera, passo a passo, vou ensinar vocês o passo a passo certinho do degradê na zero, de um jeito bem fácil, bem simples. Provavelmente nessa aula que a gente vai ter hoje, até o final da aula, você vai saber já fazer um degradê, tá bom? É uma metodologia muito fácil, muito simples. Lembra que a gente estava falando dos pentes de máquina? Então a sequência lá desde da shave, né, a navalha, 0, 1, 2, 3, tá. Então a gente vai ter o primeiro pente que a gente vai usar é o pente 3, tá? A gente vai trabalhar sempre em baixa. Quando eu falo em baixa, lembrando que a gente está falando da alavanca. A alavanca para cima e os dentes mais próximos um do outro, mais justos, tá bom? Mais justo possível. Ela em baixa, lembra? Ela em baixa, ela intermediária e ela em alta. A gente vai trabalhar em baixa. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse cabelo, anota aí, lembra de anotar, tá? Tá o caderninho na mão? Lembra do caderninho. 3, baixa, a gente vai fazer toda a parte de base do cabelo. O que é a base, Guilherme? A parte de base a gente vai limpar esse cabelo. O cabelo até do meu cliente ele tá um pouco curto, a gente provavelmente faz uns 20 dias, né, que a gente cortou. Mas você vai pegar cabelos que estão muito grandes aqui, por cima da orelha e tal. E que é legal você ter uma base 3 ou uma base 4. Eu sempre começo com a 3, que eu acho que é um pente, é um padrão que eu uso, que eu acho que é bem legal, tá? E a gente vai passar toda em parte da volta do cabelo sem tocar a parte da aresta de cima. Ou seja, eu vou subir com movimento reto, tá? São movimentos retos, como se tivesse uma parede ou eu estivesse passando a máquina de frente com uma parede, beleza? Por que a gente vai fazer movimentos retos? A gente não pode cavar essa parte de cima, que é uma aresta importante que eu vou precisar fazer a conexão da parte de cima com a parte lateral, tá bom? Uma dica importante aqui, ó. Quando a gente começa a passar quando a gente é iniciante e começa a passar a máquina, mesmo que seja a base 3, tem a orelha que está atrapalhando aqui toda a parte lateral, né? Então a gente entra em diagonal, tá? Imagina um triângulo aqui, como se fosse fazer um triângulo. Então a gente entra dessa forma aqui, diagonal, abaixa a orelha dele e entra na diagonal do outro lado. Forma um triângulo mesmo, tá? Essa parte da orelha, beleza? Para vocês não pegar essa parte do pente e de repente enroscar e machucar o seu cliente, tá? Diagonal, abaixou a orelha, diagonal. Beleza? Vamos dar a volta na cabeça inteira agora.
Outra dica importantíssima, pessoal, parte de trás. Lembra quando a gente fala em aresta, tanto da parte lateral quanto essa parte de trás? É muito importante a gente manter essa aresta um pouco mais comprida para a gente conseguir fazer o encaixe com a parte do topo da cabeça. Essa região aqui, principalmente, tem muito profissional que cava, né? Já vi profissional entrar com a máquina 1, a máquina 0 até em cima e acaba virando um efeito coqueiro, não consegue fazer a conexão, principalmente por causa dos rodamuinhos, que normalmente a gente tem rodamuinho na parte de trás da cabeça, tá? Então a gente sobe naquela ideia que eu falei da parede, reto, e quando a gente chega aqui, a anatomia da cabeça ela vai fazendo curvas, né? Ela é redonda, né? A gente não segue essa curva da cabeça, a gente sobe reto, tá bom? Você vai ver bastante vídeo no Instagram, o pessoal mostrando que às vezes eles pegam máquina de acabamento ou pegam uma 0 e faz o degradê com um pente só, com uma máquina só, que é um movimento de mão, que é um movimento de parede, que é esse aqui que eu estou passando para vocês. Olha a importância, ó, da gente falar do jeito que a gente entra com um triângulo. Tá vendo como o meu cliente tem piercing? Eu tenho que tomar cuidado para não entrar aqui, tá? Não entrar dessa forma na orelha dele. Então é muito importante essa parte do triângulo. Beleza, pessoal? Seguinte, a gente fez a base 3. O próximo passo nosso é começar as marcações. Eu vou fazer marca a marca para vocês, para a gente ter uma noção bem legal da sequência de máquinas, né, de pentes aí, que a gente mostrou lá nas primeiras aulas. Então a gente vai ter o pente 0, a gente fez a base 3, né, limpou todo o ambiente. Aí a gente tem o pente 0, o 1 e o 2. Então a gente vai ficar 0, 1, 2, 3. Entre essas duas máquinas, que é da 0 para 1 e da 1 para 2, tá? Eu tenho as máquinas que elas tiram marca, que foram pentes desenvolvidos para tirar marca, que é o meio e o 1,5, tá bom? Então a sequência de máquina vai ficar 0, meio, 1, 1,5, 2 e 3, beleza? Vou marcar aqui. A gente vai ver certinho essa sequência. Primeira marcação, a gente vai fazer um mid fade, tá? Lembrando, mid fade, low fade, high fade são tipos de degradê e tipos de altura da graduação. Então a gente tem um low fade, que low significa baixo, que é mais baixinho. A gente tem um mid fade, que a gente sai mais na parte mediana aqui do crânio, tá? Mais próximo aqui da têmpora. E a gente tem o high fade, que a gente sai acima da têmpora. Beleza? Então a gente vai começar com o mid hoje, tá? Degradê, mid fade, um negócio mais tradicional na barbearia. Máquina pente 0 em baixa, tá bom? Vou marcar aqui para vocês, para a gente ter ideia da distância, tá? Pra gente parar de falar, sobe um dedo, sobe 2 dedos, sobe 3 dedos, eu acho meio difícil, porque varia muito o tamanho do crânio do cliente de um para o outro, tá? Como que a gente faz essa medição na nossa barbearia? Daqui do finalzinho da orelha até esse ponto aqui, que todo mundo tem, a gente tem uma medida, certo? Aonde que é a metade dessa medida? É esse meio aqui. Então é daqui que a gente vai sair para o mid fade. Abaixo disso daqui seria o low fade e acima da têmpora, a têmpora é toda essa parte aqui, a gente sairia com o high fade, que é essa parte de cima aqui, tá bom? Então nessa medida aqui, ó, você tendo desse ponto inicial até esse ponto aqui, a gente tem as 3 medidas que a gente vai precisar para fazer os 3 tipos de fade que a gente tem, de degradê que a gente tem, tá bom? No caso do mid fade, daqui, do final da orelha dele até aqui, eu tenho a metade, que é aqui, tá bom? É bem aqui a metade, ó. É muito importante nessa hora, na primeira marca, a gente se atentar, ó como ficou bem divididinho, tá vendo?
que é o final da orelha dele, metade, metade, a gente tá aqui, ó. É legal a gente se atentar para essa parte da frente aqui do cabelo dele. Aquelas fotos de Instagram, aqueles cabelos bonitos que a gente vê bem acabado, sempre tem essa parte do cabelo que a gente conserva, né, próximo da têmpora aqui, que a gente conserva para dar acabamento. Às vezes você sobe muito com a máquina zero e você não consegue dar acabamento nessa região. Isso é muito importante, tá? Beleza, pessoal, a primeira marca a gente começou a lateral da cabeça. Aqui atrás a gente tem um ossinho no crânio que chama osso occipital, tá? Que é mais ou menos uma... é mais ou menos não, é uma referência para todo barbeiro. Abaixa um pouquinho a cabeça, cara. É bem aqui, ó. Todo mundo tem esse ossinho aqui atrás, tá? É uma referência para todo barbeiro onde a gente sai no mid fade, tá? A maioria dos fades, na verdade, é um ponto de encontro a parte de trás, que a gente divide a nuca baixa da nuca alta. Então a gente sai dessa lateral e a gente passa embaixo desse ossinho aqui, tá? Chama osso occipital. Você vai sentir atrás da sua nuca, todo mundo tem esse ossinho aí. Beleza? A gente tem então a primeira marcação, tá? 0. Qual a segunda máquina? Na verdade, o terceiro pente, né? A gente fez a base, fez a 0, agora a gente vai ter o terceiro pente, que é o pente 1, tá bom? Um baixo também. Agora a gente pode falar em dedo ou em centímetros, tá? Eu vou subir aonde isso daqui? Fica mais fácil a gente voltar para aquela medida, né? A gente então tem a metade, né, que é do final da orelha até a parte de cima aqui da têmpora, né? A gente saiu com o mid fade e agora a gente tem outra medida. O começo da minha marcação até aquele ponto lá de cima. Então qual que é a metade disso daqui? É bem aqui, ó. É daqui que eu vou sair com a minha marca 1. Um baixo, tá bom? Vocês percebem que até agora a gente não mexeu na alavanca da máquina? A gente vai deixar depois para mexer na alavanca quando a gente for tirar a marcação. Quanto mais perfeito, pessoal, vocês conseguirem fazer a marcação, melhor para vocês, tá? Lembrando que a gente tem que usar sempre o movimento em C, tá? O famoso movimento C-Motion. Até na hora da marcação, o pessoal aqui da barbearia faz esse movimento em C, tá? Se a gente crava muito e usa muito essa parte da frente da máquina, depois fica difícil, muito difícil para a gente tirar essa marca. Então, beleza. A gente tem a base 3, a gente tem o pente 0, a gente tem o pente 1 e agora a gente vai usar o pente 2. Sequência simples, né? Hoje vocês saem daqui aprendendo a fazer degradê, hein? Quanto que a gente vai subir a 2? Mesma coisa, mesma proporção que a gente subiu no pente 1, a gente vai subir no pente 2. Como a gente tem uma máquina 3 e uma máquina 2, ali entre a máquina 2 e a máquina 3, não tem uma marca, vamos falar assim. O cabelo começa a ficar com um fio mais longo, então, de certa forma, você não tem marcas ali. Se ficar alguma coisinha, dá pra você tirar com uma tesoura desfiadeira, né, desbastadeira, mas ela não fica, tá? Ela já fica bem mais suavizada. Já no pente entre o 1 e o 2, a gente precisa do 1,5, e entre a 0 e a 1, a gente precisa do pente meio. Beleza? Vamos lá com o pente 2, então. Olha que legal que ficou. Então a gente tem, ó, uma base 3,
baixa, depois a gente vem com a primeiro pente, né? O pente 0, depois a gente tem o 1, depois a gente tem o 2. Então ficou 0, 1, 2 e 3. Intermediárias agora, que a gente vai tirar essas duas marquinhas aqui e conseguir fazer essa graduação ficar bonita, né? Sem essas marcas. A gente vai usar entre a 0 e a 1, a meio, e entre a 1 e a 2, a 1,5. Beleza? Então, como que eu faço na barbearia? A maioria do pessoal faz. A gente começa a tirar essa marcação na parte de cima para a parte de baixo. Por quê? Se eu errar essa marcação, eu tenho que subir a graduação. E na parte de cima, não tem como eu errar, porque eu tenho um pente maior e eu não vou pegar nessa área aqui. Mesmo que se eu pegar, tá, é um pente maior e não vai afetar. Vamos lá então, pessoal, entre a 1 e a 2, estou usando a 1,5 baixa, tá bom? Lembrando de conservar essa parte da frente. Vocês vão perceber agora que tem um pulo do gato aí. Vocês viram que a marca praticamente saiu toda, tá? Só que de repente, às vezes, né, a maioria dos clientes não, mas às vezes fica uma singela marquinha aqui, que é do pente 1 baixo para o 2 baixo. Eu passei 1,5, né? O pulo do gato é o seguinte, a gente vai pegar o pente 1 de novo. Lembra que a gente usou 1 baixo aqui. Nós vamos jogar ele intermediária. Tá? Lembra da alavanquinha lá, ó, intermediária, tá? E com a máquina intermediária a gente vai vir só lapidando e deixando mais bonito esse degradê. Ó, movimento em C, tá? Movimento mais delicado, sem abaixar a frente, a ponta da máquina ali, pra gente não fazer outra marca. Olha como já ficou bem mais legal, tá vendo? Nosso degradê está praticamente pronto. Só vai lapidar agora ele. Vamos para a última marca? Entre a 0 e a 1, a gente tem a meio. A gente tem essa daqui, ó. Beleza? Já que na meio, eu consigo vir com ela, né, trabalhando bem leve. E eu consigo, de repente, se eu achar que eu vou fazer alguma marquinha na parte de cima, eu posso ir trabalhando com a alavanca. Eu subo a alavanca para ela cortar menos, vamos falar assim. E aí eu vou trabalhando para não errar, tá? Olha como já ficou legal o degradê. Depois disso, pessoal, é só você ir lapidando. Dar aqueles 2 passinhos para trás, olhar mais longe. Beleza, galera? Degradê pronto. A gente só vai depois conectar essas partes mais acima aqui, tirar um pouquinho do volume, e a gente vai repetir esse mesmo processo do outro lado e a parte de trás também, beleza? Recapitulando aí então, primeiro pente que a gente usou, pente base, pente 3, tá? Segundo pente que a gente usou, o pente 0, primeira marcação, depois 1, depois 2, e aí a gente veio tirando marca de cima para baixo com o pente 1,5. A gente usou o pulo do gato, lembra que era o pente 1, né, intermediário entre a 1 baixa e a 1,5. Beleza? E depois a gente deixou por último e tirou aqui da 0 para 1 com a meia. Belezinha? Vamos lá, vamos para o outro lado. Bom, pessoal, a gente finalizou aqui então, degradê. Mesma coisa do outro lado, tá? A gente vai para a parte de cima agora. A gente vai usar a tesoura. Vamos lá pegar a tesourinha.
Lembrando, aquela aula de tesoura, eu estou usando uma tesoura 6 polegadas, fio navalha, tá bom? Uma tesoura japonesa que eu gosto muito. Umedecer o cabelo. Se você tiver grume aí e gostar de usar o grume, tá? Que é como se fosse um gel, é uma boa também, tá? Dependendo do cabelo. Como o cabelo do Kevin é um pouquinho mais fino e liso, não tem essa necessidade, mas se você quiser, pode estar utilizando também. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, borrifei o cabelo, umedeci, joguei ele todo para frente e a gente vai fazer uma entrada em 45 graus aqui, como se a gente fosse desenhar um V na parte de cima da cabeça dele, tá? Eu vou conectar essa aresta, tá bom? A gente pode tanto puxar na horizontal para conectar, quanto na vertical, tá? Beleza, conectou. A gente vai jogar todo o cabelo agora para a lateral, em cima dessa divisão que a gente fez, e fazer a mesma coisa usando a mecha guia, tá? Você percebe que nesse momento a gente tem uma mecha, um fio de cabelo um pouco menor do que o de cima. A gente vai acompanhar esse daqui, que é a nossa mecha guia, que foi a primeira divisão que a gente fez. Nós vamos fazer isso aqui dos dois lados do cabelo. Isso aí, galera. A parte de trás, mesma coisa, tá? A gente penteia aqui, puxa lá e encaixa. Lembrando, tá? Mão aqui, ó, dedo sempre 90 graus, tá bom? Lembra que eu tinha falado para vocês dessa parte das arestas, tanto lateral quanto a parte de trás? É isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu estou encaixando ela com o dedo, que obrigatoriamente falando, né, para ficar bonito, simétrico o cabelo, essa parte de trás. A gente não sobe com a máquina cavando aqui em cima, e sim a gente faz esse encaixe na aresta. Fez isso, encaixou os dois lados. Agora a gente vai para a parte de cima do cabelo. A gente vai pentear todo o cabelo para frente e vai dividir ele em 3 partes. Vão ter várias aulas que eu vou falar isso, tá, pessoal? Então a gente vai ter uma parte aqui, do meio e a da lateral. Tá? Então é isso daqui, ó. É justamente essa divisão, tá? Que a gente vai ter 1, 2, 3 movimentos, beleza? A gente vai fazer, primeira coisa, eu vou puxar a mecha da franja, a gente vai fazer uma mecha guia, tá? Ó, fiz lá a mecha guia, beleza? Agora eu vou pegar essas laterais e vou vir combinando elas, tá bom? Então a gente vai puxar aqui, ó. Eu tenho essa daqui que é minha mecha guia, tá? E agora, no outro lado, eu tenho essa do centro aqui que é minha mecha guia, tá? E isso daí se repete por todo o cabelo. Eu vou vir puxando mais ou menos umas 6 vezes aí, depende, lógico, do crânio do seu cliente, o tamanho da quantidade de cabelo e tal. Mas um padrão, mais ou menos, só para vocês terem ideia, que é uma pergunta recorrente dos alunos, tá? Eu conto normalmente, não conto mais, né? Mas para o iniciante, para ficar mais fácil, a gente conta normalmente aí umas 6 vezes. Então, a gente fez lá a franja 1, depois, tá vendo que esse dedo tá aqui? Essa distância que é difícil, porque essa puxada que a gente faz, puxei aqui. Qual que é a distância que eu tenho que percorrer com o dedo para puxar de novo, né? Então, imagina o seguinte, ó. Eu puxei aqui.
aqui tem um dedo. No lugar do meu dedo indicador, vai vir o dedo médio, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Depois, no lugar do meu dedo indicador, vai vir o dedo médio. Então eu vou vir um dedo para frente, tá bom? E mais ou menos um padrão aí, só para vocês terem um número, a gente não conta, né? Mas só para ter um número, vai ser mais ou menos umas 6 puxadas até a parte da coroa, que é a parte de trás do cabelo, tá bom? E a gente sempre vai usando essa mecha guia que a gente fez. Beleza? Puxa lá para frente, a gente volta fazendo agora a parte central. Bom, galera, aí você vai repetindo esse processo, a parte do topo toda, até a parte de trás. As arestas a gente já conectou, tá? E a gente vai fazer uma correção disso daí que a gente fez. Normalmente quando você vem de frente para trás, o que acontece? Fica umas, por mais que a gente vá espaçando pouco o dedo, fica umas pequenas ondulações, né? Então a gente vai corrigir isso daí. Como que a gente faz para corrigir? Vou virar aqui, ó. A gente vai jogar todo o cabelo para lateral. Lembra da divisão que a gente fez, que era 1, 2, 3? A gente vai fazer a mesma coisa, só que de lateral. 1, 2, 3, tá? O que a gente vai corrigir? A gente vai puxar na mesma sequência e eu vou ver se tem alguma mecha muito menor que a outra. Por exemplo, a mecha de trás eu sei que tem que estar menor, do que a mecha da frente. Então eu tenho que ver, porque às vezes tem uma mecha muito maior aqui no centro do que a da frente e muito menor do que a mecha de trás. Então eu vou fazendo essa simetria, sabe? Essa angulação para cima. Por exemplo aqui, ó, que é um exemplo perfeito. A gente tem uma mecha muito baixa, uma mecha mais alta e uma mecha mais baixa na sequência. Isso daqui tinha que estar linear, tinha que estar assim. Tá vendo? Que eu tirei só a pontinha e essa é a correção que a gente vai fazer no cabelo todo. Ó, outro exemplo aqui, ó, mais baixo, mais alto, mais baixo. A gente corrige, fica mais baixo para o mais alto, tá? Essa parte do topo da nossa cabeça, que é a parte da onde a gente tem a nossa moleira de quando a gente é criança, que a gente é novinho, essa parte aqui, ó, você percebe que ela é um pouquinho mais funda, a gente tem um topo aqui na parte de trás e depois o nosso crânio ele cai, né? Essa parte aqui tem uma angulação para frente. Para a gente ter uma simetria melhor do cabelo, você vai perceber que aqui na franja a gente vai ter que ter praticamente 3 dedos, né? Falando em proporção, 3 dedos para quase 1, 2 dedos na parte de trás. Você percebe que todo mundo fala que a parte de trás cresce muito mais do que a parte da frente, né? Mas não é, é que o topo da nossa cabeça, ele é bem diferente. A parte da frente, ela é mais baixa do que a parte de trás. Então parece que esse cabelo cresce realmente maior que esse. E para a gente manter a simetria, essa franja tem que estar muito mais alongada, né? Mais comprida do que a parte de trás. Beleza, corrigi lá, ficou muito bom. Parte de trás mais baixo do que a parte da frente. Se você levantar, você vê, tá? A gente consegue ter uma angulação aqui, tá vendo? Essa é a angulação que a gente precisava. Fechou? Galera, então, aresta feita, parte de trás feita, parte de cima feita. O cabelo está praticamente pronto. A gente vai usar só a desfiadeira, a desbastadeira, para tirar algumas marquinhas, algumas imperfeições que a gente acha que pode ter, tanto na aresta, né, na parte lateral do cabelo, quanto de repente a gente texturizar um pouquinho mais a parte de cima. Quando a gente passa a tesoura, ela corta e deixa um cabelo um pouco com fio um pouco mais reto, uma mecha sem encaixe, né, sem texturização. E aí a gente vai começar a trabalhar com essa texturização com a desfiadeira. Vou passar ao longo das aulas algumas técnicas de texturização para vocês com a tesoura.
Mas vamos começar do mais simples aí. É isso. Show? Bom, a gente vai pro acabamento agora. Limpar o cliente, que é muito importante, né? A gente vai pro acabamento agora, toda a parte de lâmina. E depois vamos finalizar esse cabelão aí. Rapaziada, finalização então. A gente vai pentear com a escovinha, lembra da escovinha? Todo o cabelo do cliente pra frente e a gente vai vir mecha a mecha secando, beleza? Pra dar um pouco de volume desse cabelo. Primeiro a gente sempre seca o cabelo, né? A gente consegue ver alguma imperfeição até depois dele seco. E aí a gente vem com a pomada. Lembrando, a quantidade da pomada, quantidade mínima, tá? Só um dedinho. A gente vai espalhar na palma da mão e aplicar no cabelo do cliente com um movimento de garfo, assim, ó. Passou a pomada, pentinho para dar os últimos retoques aí, tirar o excesso da pomada. Às vezes junta muito excesso de pomada numa mecha só e o pente com o pente, né, você consegue tirar esse excesso e dar um acabamento melhor para o cabelo do seu cliente. Bom, galera, é isso. Corte finalizado. Vou usar o mesmo cliente, a gente vai aprender um pouco mais sobre toalha quente também, tá? Mas corte é isso, finalização é essa. Espero que vocês tenham aprendido a fazer o degradê na zero. Faz degradê na zero, não esquece, disciplina ali, ó, praticar todo dia, tá bom? Já fez o seu degradê, já tentou? Talvez o primeiro não fique tão legal, o segundo não fique tão legal, o terceiro, né, não fique tão legal, mas daqui a pouco vocês vão melhorando, tá? Lembrando que aprendizado é uma exponencial, é uma linha sempre de crescimento. Um dia você não é tão bom, outro dia você é 1% melhor do que você é, no terceiro dia você é o dobro do que você é, no quarto dia você é o triplo do que você é melhor. Fechou? Treina, pratica, usa essa técnica aí de degradê que é bem simples, eu acredito que é um caminho muito fácil de você aprender, beleza? E tamo junto. Próxima aula aí,
Barbona, é nóis, valeu!